Boa tarde, sou Murilo, eu critico. E existem coisas no mundo que dependem de um contexto social, econômico, universal. Tem coisas na sua vida que só poderiam acontecer quando aconteceram, que hoje não aconteceriam de novo. Porque depende dos seus amigos, da sociedade, daquele momento histórico que você estava vivendo. Enfim, existem coisas que não se repetem, que é impossível se repetir de novo porque a quantidade de conjecturas que existem são limitantes. E quando você tenta recriar essa magia, se você faz num ambiente que isso é impossível, às vezes isso leva ao desastre. O Woodstock dos anos 90 foi um desastre porque existe uma certa diferença do mundo entre os anos 70 e 90, ao meu ver, pelo menos. Nos anos 70 você estava numa certa esperança, num certo paz e amor, numa vibe de que talvez o mundo se reencontre dentro do amor de nós mesmos, dentro da nossa fraternidade. Nos anos 90, a gente tinha o Nirvana, a gente tinha o homem se rebelando contra a máquina. Nós não estávamos mais felizes com o que o futuro poderia ser, porque a gente estava sendo oprimido por uma máquina maior. O resultado, depois de vários pequenos desastres dentro do festival, o festival implodiu em violência. O mundo era completamente diferente nos anos 90 do que era nos anos 70. Por que eu tô falando tudo isso para falar do O Corvo? Porque O Corvo é um filme que só pode existir nos anos 90. E qualquer tentativa de refazer, de recriar essa mágica, tá fadada ao fracasso. Você tem que criar uma mágica nova se quiser brincar com isso. Vem comigo. O Corvo é sobre um rapaz, o Eric Draven, que morre, a noiva dele é assassinada, e então um corvo que deveria levar a alma dele pro pós-vida traz de volta essa alma em busca de justiça. Mas por que afinal de contas, o corvo é tão especial? Porque a gente está lidando diretamente com esperança no filme. Menos sobre vingança e menos sobre justiça. Vamos lá. Se você pegar os primeiros diálogos do filme, tem esse cara, esse vendedor de cachorro quente e esse policial falando que o mundo não tem mais jeito, que a única coisa que pode resolver seria um dilúvio ou um meteoro e recomeçar tudo de novo. Essa aura de pessimismo noventista. E esse é o tema que vem rolando muito. A falta de esperança é um motor por trás de todas as tragédias do filme, inclusive a do próprio Eric. Porque quando ele mata cada um dos caras que invadiu o apartamento dele e matou a noiva dele, ele não tá fazendo. Não existe esperança no que ele tá fazendo. Ele não tá tornando o mundo necessariamente um lugar melhor, porque não existe esperança em matar aqueles caras que tornem o mundo melhor. E a razão disso, por exemplo, quando esses malucos, quando esses bandidos se reúnem, eles não estão pensando em dinheiro. Eles não têm nenhuma ambição, nenhum deles tem ambição em nada. Tudo que eles querem é sentir alguma coisa. Botar fogo nas coisas, fazer com que alguma coisa aconteça, sentir alguma coisa. Todos eles são de certa forma extasiados dentro dos próprios vícios. Porque não tem esperança de que o mundo melhore na cabeça daqueles malucos. Cara, é um filme sobre 5 bandidos e nenhum deles em nenhum momento fala sobre dinheiro. Eles não citam dinheiro. Porque isso não é importante. O mundo tá fudido e é isso. E na cabeça deles o mundo tá fudido. E quando o Eric mata esses caras, ele não tá ali. Esse mundo não vai se consertar porque ele tá matando esses caras. Esse é o lado da vingança. O que talvez a galera não tenha entendido vendo o Corvo, e agora sim eu vou dizer algo que talvez você não tenha percebido, é que o lado da vingança não é necessariamente o lado da justiça no filme. O mundo tá ferrado pro Eric, assim como tá ferrado para aqueles bandidos. E voltando à primeira cena, quando o pessoal tá falando que talvez a única coisa que resolva seja o meteoro, sabe o que para a conversa? Sabe o que traz uma pontinha de alegria e uma pontinha de esperança para aquela cena? A menina. Quando o pessoal tá falando de justiça,
Ele não tá falando sobre matar aqueles malucos que mataram a esposa dele. Isso talvez seja a raiva e a agonia que traz ele de volta, mas ele salva a criança. E é a criança, aquela menina, que muda o diálogo, que o mundo deixa de ser esse lugar sofrível e que merece um meteoro quando ela chega. Talvez o mais próximo de justiça nesse mundo de O Corvo seja o fato dele ter salvado ela e tenha tentado salvar a mãe dela. E os únicos momentos em que a luz bate de forma esperançosa e que não são esses momentos em que o Eric tá morrendo, a única real esperança é aquela menina. Porque eles podem estar num mundo fudido, mas eles não querem que o futuro seja fudido. Então existe uma desesperança sobre o mundo como ele é, mas existe uma esperança foda sobre o que ele pode ser. E é o que encapsula aquela menina. Talvez o Eric volte não só pela vingança. Talvez o jeito dele de tentar salvar um pouquinho as coisas sejam esses momentos em que ele salva ela, em que a mãe dela volta pra casa e elas pela primeira vez têm um momento de mãe e filha no filme todo. E é incrível esse misto de esperança e desesperança dentro do Corvo. Porque apesar do Eric não ter esperança pra ele, apesar dos bandidos não terem esperança pra eles, apesar do mundo não ter esperança pra si, naquela figura daquela menina existe o sonho, a esperança do que o mundo pode ser. Que talvez o mundo esteja ferrado agora, mas que ele não vai estar ferrado pra sempre. Que usando a parada do filme, essa noite, essa escuridão, talvez seja só passageira. E esse misto de esperança e desesperança, de raiva e ao mesmo tempo descrença, e aquele sentimento lá no fundinho de que talvez as coisas possam ser melhor um dia, porque elas não são agora, é talvez a coisa mais anos 90 que eu tenha visto nos últimos tempos. Então, quando você tenta recriar isso em outro momento, você vai ter que usar as energias daquele momento. Então o Corvo, mesmo que eles façam reboots, remakes, blá 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 blá, ele nunca será o que foi o Corvo dos anos 90. Ele é outra coisa. Ele é outro Corvo, ele é outro mundo, ele é outro universo. E a magia dos anos 90 é impossível de ser recriada. Talvez seja a hora de nós criarmos a nossa própria magia. Esse foi o Murilo Critica e essa é a razão pela qual o Corvo não pode ser refeito nos dias atuais. Porque o Corvo, afinal de contas, é um filme tão único dos anos 90. Por favor, curta, compartilha. Dá trabalho fazer isso aqui. Obrigado. Até a próxima.